Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu e a Jéssica vamos fazer a segunda parte da live sobre a psicanálise, né, entre aspas, aí, do Olavo de Carvalho. Quais são as considerações dele, quais foram as críticas, né, tanto negativas quanto positivas. E vou só aguardar a Jéssica entrar pra gente começar. Quem estiver assistindo, me avisa, por favor, se tá bom o som. Oi. Oi, Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Bem? E aí, como é que você tá? Alguém bateu aqui na minha porta, deve ser o Carlinho. Carlinho, me manda mensagem por aqui, ó, falando o que tá acontecendo. Ou então manda o WhatsApp, que vai aparecer a notificação. Mas acho que não é nada sério, não, senão ele tinha batido de novo. Mas acho que tá tudo bem. E aí, como é que você tá? Tô bem. Um pouquinho cansada só, mas é rotina normal. Também. Não sei se tu sabe, aqui em Belém, a gente tá na Semana do Círio. Tu sabe o que é o Círio? Não. O Círio é a maior festa religiosa católica do mundo, que acontece aqui em Belém do Pará. Que tem a procissão, que leva mais de 2 milhões de pessoas pra rua. E 2 dias, né? Sábado e domingo. O sábado é transladação, no domingo é o Círio de fato. Então a cidade ela fica abarrotada de gente. Não dá pra ir pra lugar nenhum, entendeu? Então, tipo, é sempre muito trânsito e tal. Então tudo fica mais cansativo nessa semana do Círio. Maneiro. E esse é um assunto que a gente pode falar depois, fazer uma live sobre psicanálise e religião. E se dá pra ser um psicanalista e ser religioso ao mesmo tempo. Muita gente questiona sobre isso, né? Sim. A gente foi pra Itália e eu postei algumas imagens religiosas, enfim, alguém mandou na caixinha, psicanálise e religião. E assim, eu nem me defino mais como católica. Sim. Não tem a ver só com a psicanálise, mas tem um pouquinho a ver, sim, com a visão do Freud e tal. Sim. Mas você também é psicanalista e você é católica. Sou católica. Né? Eu fui criada no catolicismo, né? Assim, me desvirtuei no meio do caminho. Sim. Então, assim, o Carlinhos hoje em dia faz catecismo e tal, mas até por uma escolha dele, porque a gente colocou ele para fazer catecismo quando ele era mais novo. Uhum. E ele foi praticamente expulso do catecismo. Por quê? Porque ele falou para a professora, ele fez algum questionamento para a professora, acho que ele falou para ela que não acreditava em Deus, uma coisa assim. E aí ela ligou para mim falando isso, contando isso e meio que questionando, porque assim, como eu e o Renato a gente já estava afastado. Sim. E aí a gente falou assim, vamos tirar agora e vamos ver depois como é que vai ser. E aí depois ele escolheu, ele quis fazer, agora ele tá fazendo. Legal. Partiu dele, né? Mas eu acho que é um assunto interessante pra gente comentar. Inclusive, né? o Olavo fala, né? Uhum. O Olavo fala num desses vídeos que eu tô até aqui com aquele esquema de novo, né? E eu tava vendo que no último vídeo que eu vi, fora os que tu me mandaste, os 3 últimos, aquele lá, que são dos 3 minutos que ele fala, que é a única vez que ele fala bem e tal, eu já havia visto. Mas no vídeo anterior que eu vi, ele fala que o Freud não entendia absolutamente nada de religião, que o conhecimento dele sobre religião é completamente deturpado. Então até o Olavo já tinha uma leitura do Freud sobre religião. Agora é uma coisa bem interessante, porque até te falei isso. Lembra que tu me mandaste, eu acho que aquele livro lá, Freud versus esse aqui, ó. Esse Deus em Questão, aqui, ó. Isso. Freud e Lewis. E, na verdade, ele foi escrito por um psiquiatra, né? Que estuda tanto Freud quanto o Lewis. É legal esse livro. E no C.S. Lewis, naquele livro O Cristianismo Puro e Simples, a visão do C.S. Lewis sobre a psicanálise de um modo geral e sobre a leitura do Freud sobre a religião, assim, é algo muito complicado, é completamente equivocado. E acredito que seja exatamente a mesma opinião do Olavo também, né, sobre isso. Mas eu tava anotando umas coisas aqui daquele vídeo do Olavo, né? Agora, antes da live, pra gente comentar. E ele fala, assim, exatamente essa frase. Eu acho bom conhecer um pouco de tudo isso. Só que eu acho que o problema também tá aí. Sim. Porque se você conhece um pouco de tudo, você não conhece nada de forma profunda. Perfeito. E eu acho que
foi isso que aconteceu com ele em relação à psicanálise. Ele pode Sim. conhecer outros assuntos de forma mais aprofundada, mas a psicanálise não. E se a psicanálise, se você ficar na superficialidade, você não consegue, porque o trabalho do Freud foi um trabalho da vida, né? Ele passou a vida toda dele estudando psicanálise. Tanto que eu falei sobre esse livro aqui, ela faz um bom estudo historiográfico da obra do Freud. Sim. Então, ela mostra como que Freud concebia a questão da educação, da sexualidade, no início da obra dele e no final. Então, assim, se você só estuda a obra de Freud inicialmente, superficialmente, você não consegue pegar Sim. o que é a psicanálise. Não é? Então, eu acho que aconteceu isso com o Olavo. E aquela frase, né, que eu te mandei, que eu acho que é o início aqui pra gente talvez começar essa live, né? Que ele fala assim, a técnica, porque eu falei assim pra Jéssica, pra quem não pegou o fim da meada, foi assim, na última live a gente falou sobre as críticas do Olavo de Carvalho à psicanálise, né? As críticas de uma forma negativa que ele fez à psicanálise. E aí, né, no final eu falei assim, vamos falar sobre as críticas positivas que ele faz à psicanálise? Ela falou assim, vai durar 3 minutos essa live, porque a outra durou mais de 1 hora. E aí eu mandei pra ela um vídeo que tinha realmente. O único vídeo dele elogiando tem 3 minutos e pouquinho, que eu até coloquei no meu feed. Que até esse deu pra colocar no feed completo. Sim. E aí ele começa esse vídeo falando, a técnica é maravilhosa. O problema são os esquemas interpretativos que as várias correntes psicanalistas usam. E aí, eu e a Jéssica, a gente estava conversando sobre isso, né? Que esse problema interpretativo que o Olavo tem, porque ele interpretou de forma errônea, equivocada, a partir do que ele estudou. Isso também acontece dentro da psicanálise, né? Dentro da psicanálise. Tanto que a gente tem que fazer agora um retorno. A Freud, né? Tanto que é o que o Lacan fez, um retorno a Freud. Eu tava até pensando nisso, né? De que mais do que nunca parece que é necessário de tempos em tempos fazer esse retorno profundo a Freud, de fato, porque é uma tentativa muito grande de todos os lados de tentar aniquilar o Freud. É uma coisa impressionante, é aquilo que eu estava te falando. Ele tem razão sobre a questão dos esquemas interpretativos. O problema é que ele próprio ele cai nessa armadilha também. Exatamente. Então é uma crítica que se faz que vale para ele próprio também, né? Só que é isso que é interessante, porque é uma coisa que se alastra de modo geral. É impressionante. Eu não sei o que é, não sei o que é com a psicanálise. Talvez eu tenha uma noção. Eu imagino que por ela ter se entranhado tanto na cultura e todo mundo conhece pelo menos uma palavra que seja de psicanálise, né? Conhece lá, recalque, conhece Édipo. Não sabe nem o que significa, mas conhece a palavra. Justamente pelo alcance cultural que ela recebeu. Talvez por isso a gente caia naquele limbo de acreditar que sabe porque já ouviu falar, porque já leu alguma coisa, né? Alguém falando, de como todo mundo fala dela, então todo mundo acredita que sabe um pouco sobre ela também. Que é literalmente, quem faz essa crítica, esqueci agora, mas faz essa crítica em relação ao próprio Scarlett Marton, que é uma grande especialista em Nietzsche aqui no Brasil. Ela faz exatamente essa crítica em relação ao Nietzsche. Ela diz, olha, porque o Nietzsche ficou muito disseminado, as pessoas acreditam que o conhecem de fato. E ele passa pelo mesmo problema que o Freud passa, que são essas interpretações completamente equivocadas e, enfim, errôneas de pessoas que acham que podem falar porque conhecem, porque já ouviram alguma coisa. Então, é engraçado porque até aquela famosa frase, né, Deus está morto, que é impressionante como todo mundo interpreta de maneira equivocada. Olha que coisa interessante, né? Ele não estava falando aquilo que todo mundo pensa que ele estava falando. Que Deus não presta, que Deus está morto, porque não tem serventia nenhuma. Ele estava constatando o que a civilização havia feito com Deus. Então, isso é interessante para mostrar como determinadas teorias, por serem muito... Até mesmo pelos seus autores saberem escrever de uma maneira que eles possam fazer com que todo mundo compreenda, pelo menos o que eles estão escrevendo, não necessariamente o significado correto dos conceitos, mas elas passam por uma dualidade que ela é muito complicada, que é uma dualidade de ser disseminada, mas de ser deturpada também na mesma posição. Eu acho que foi isso que aconteceu com o próprio Olavo. Mais ainda, os comentadores que o Olavo toma para ele para ler a psicanálise são comentadores complicados. Então você pega lá
o Juan Miller, né, que é um grande amigo dele, que sempre fala dele, inclusive, falou nesse vídeo aí que tu falaste também, né, nesse último vídeo, o próprio o Wallace, que era um contemporâneo do Freud, que todo mundo está utilizando agora, porque eu acho que foi a livraria Dom Bosco, a editora Dom Bosco, que fez a nova edição dos livros do Wallace, justamente falando mal do Freud, né? Falando mal da psicanálise, e está sendo disseminado principalmente agora no meio conservador, porque, enfim, a editora Dom Bosco ela é completamente conservadora, então todo mundo que, enfim, acessa os livros dele, das edições que eles fazem, já tem também essa pegada mais conservadora. Então, esses comentadores já são completamente tendenciosos e a única interpretação deles será uma interpretação completamente tendenciosa para aquilo que eles já acreditam. Então, esse também é o problema, porque quando você não acessa a fonte direta, ou até mesmo quando você acessa, mas está respaldado de comentadores já tendenciosos, a sua visão também vai ficar deturpada, vai ficar tendenciosa, e você não vai conseguir entender o que o próprio autor queria dizer no final das contas. Exatamente. Quando eu comecei a estudar mesmo profundamente, aí eu lembro que não sei se foi para minha psicanalista mesmo que eu perguntei uma sessão, o que você acha do Bruce Fink, né? Ela falou, lê Lacan, tipo, sim, vai em Lacan. É porque o Bruce Fink comenta Lacan, né? Então, assim, porque eu achava que eu não ia conseguir ler Lacan. Tipo, eu ia abrir o livro e não ia entender nada. Então, assim, claro que é muito difícil ler Lacan. Ainda mais se você começa lá pelo seminário, se você não tem nenhuma... Não teve nenhum contato anterior, né, com os conceitos lacanianos. Mas ela falou, começa lá com Lacan, tenta. Sim. E aí depois você vai pro Bruce Fink. Depois que você lê alguma coisa de Lacan, você vai pro Bruce Fink. É a mesma coisa com Freud, assim. Lê Freud. Tenta, assim, um texto mais aprazível, né? Algum texto mais fácil. Porque Freud tem muitos textos difíceis, mas também tem textos que são legíveis por qualquer pessoa. Perfeito. Né? Então, mas eu acho que eles ficam muito... Eu reescutei esse vídeo umas 3 vezes, né? E aí eu escutei isso que ele fala, né? Acho bom conhecer um pouco de tudo. E eu acho que é isso, um pouco de tudo, nada. Você não sabe nada profundamente. Mas ele coloca algumas coisas interessantes, né? A técnica é maravilhosa. Então tem alguns elogios. Vamos falar do ponto positivo, né? A técnica é maravilhosa. Isso, né? Sim. A técnica é maravilhosa. Agora, a questão é que técnica que ele está falando, né? Porque o que ele sabe da técnica psicanalítica, né? Mais do que isso, tem um problema aí também. Quando ele fala da técnica maravilhosa, ele não está falando a partir de qual perspectiva. Porque, por exemplo, a técnica pode ser desde um corte ao uso do divã. Né? Então, de que técnica necessariamente você está falando? Somente da técnica freudiana, da técnica kleiniana? Enfim, nem isso fica, de fato, inteligível. A gente não sabe do que ele está falando. Sim. E aí na minha cabeça veio, bom, técnica que ele deve ter, aí a Dani falando na minha cadeira, é aquela que indicou, tá maravilhosa, agora sim tá bom. Ela tá parecendo muito confortável. Eu não sei se ela é confortável. Tipo, muito confortável, valeu cada centavo. Obrigada, Dani. Eu tava, tipo assim, já não aguentava mais a outra que tava aqui. Mas quando ele fala da técnica, eu tô pensando na associação livre, atenção flutuante. E aí eu acho que é isso que a gente poderia entrar nas próximas lives para falar o que é a técnica, né? O que é a técnica psicanalítica? O que a gente faz enquanto psicanalistas? Né? Porque muita gente, com essa discussão toda, que eu acho importante também, que tem essa discussão, mas as pessoas estão meio confusas e perdidas. Para onde ir? As pessoas que eu digo, as pessoas que precisam e procuram um tratamento. Sim. Tá, mas aí estão me falando que a psicanálise é um monte de bobagem, né? Lá, o livro da Pasternak. A psicanálise é um monte de bobagem, mas a TCC também não sei. Porque hoje em dia, se a gente for pensar, todo mundo indica para TCC. Os psiquiatras, a mídia em geral. Né? Mas aí, o que então é psicanálise? Sim. Eu acho que era esse ponto que a gente poderia começar a entrar. Depois aí desses 3 minutos do Olavo elogiando a psicanálise.
a parte superficial, mas você podia falar um pouco mais, né, das questões que você analisou para a gente também fechar esse assunto. Pois é, nesse vídeo do Olavo, em que ele vai falar, né, sobre que ele vai finalmente elogiar a psicanálise, é aquela coisa também que a gente estava comentando, que eu precisaria saber qual era o momento que ele estava falando isso para ver se ele estava se contradizendo ou se ele estava modificando o pensamento dele. Por quê? Porque ele literalmente falou em outros vídeos, que a gente não sabe cronologicamente quais foram, Sim. mas ele literalmente falou que o inconsciente não existe, que não era para você acreditar nisso, que isso era uma bobagem completa, que, enfim, que você não teria como comprovar, inclusive, a existência do inconsciente. E nesse vídeo aí ele fala literalmente, mas foi a melhor descoberta que o Freud fez. A melhor descoberta que ele fez foi o inconsciente. Então, é muito difícil entender qual que é o pensamento dele, né? Concluir isso, como é que é essa história dele em relação à psicanálise, né? E foi o que eu te falei também. Na teoria dele, que são as 12 camadas da personalidade, que eu estava até ouvindo uma aula, ainda não terminei de ouvir. Depois eu vou te mandar. Porque tem o texto, e aí eu achei uma aula referente a esse texto. Legal. Então, assim, ele explica, né, essa ideia dele, e ele cita Freud lá na quarta camada, que para mim assim, é a principal, porque é como se fosse uma camada aí de virada. Sim. Da ou você tá, ou você vai, né? O Robson tá perguntando qual o livro. Não é um livro, é um texto que você acha na internet chamado As 12 Camadas da Personalidade do Olavo de Carvalho. Se você colocar isso, você vai achar lá o primeiro PDF, você baixa. Sim. E aí no YouTube tem um vídeo com esse mesmo nome. E daí ele coloca Freud lá como o principal psicólogo e teórico que conseguiria fazer com que você tirasse em terapia a pessoa dessa quarta camada, né? Então, Freud é muito importante para a teoria dele também, para a teoria que ele, a princípio, que eu entendo que ele estava construindo, né? Então, tem uma relevância para ele, mas ao mesmo tempo tem todas essas críticas, né? Que ele quer invalidar. Ela falou as 12 camadas são famosas, sim, são bem famosas nesse meio, né? As pessoas conhecem o Olavo, conhecem essa teoria. Agora tem uma coisa assim que eu não sei o que tu pensas sobre isso. Eu, sei lá, te ouvindo falar, eu fiquei com isso agora na cabeça que talvez, sei lá, para mim fez bastante sentido. Eu fico imaginando que se o Olavo tivesse de fato estudado psicanálise, a ponto inclusive de utilizá-la numa teoria que ele queria, porque assim, ele precisa estudar psicanálise? Não, ninguém precisa estudar psicanálise, pelo amor de Deus, né? Vai, sei lá, vai fazer outra coisa mais interessante da vida. Mas se você, basicamente, está se propondo a pegar uma parte de uma teoria e implementar na sua... Desculpa, você minimamente precisa conhecer de fato aquilo que você está tentando implementar na sua própria teoria, né? Então, se o Olavo ele tivesse de fato estudado a psicanálise, talvez ele encontrasse coisas que seriam bem interessantes para a própria construção do pensamento dele. E mais do que isso, a gente não teria esse problema todo que a gente tem hoje em dia de pensamento deturpado em relação à psicanálise, principalmente no meio conservador. Quer ver uma coisa? Se o Olavo tivesse estudado profundamente a psicanálise e tivesse entendido a psicanálise a ponto de indicá-la e utilizá-la, tu não ias ver Gabriel Kanner, Ítalo Marcilli e companhia falando mal da psicanálise, porque eles iam sempre seguir tudo que o Olavo falasse. Sim. Então, já percebe-se que é um problema, inclusive, que é desde do pai da horda até toda a sua ramificação. Né? Porque aí o que acontece? Os outros também não vão estudar porque o Olavo já falou. Se o Olavo falou, tá falado. Então não tem o que estudar. Entendeu? E você tá certíssima. Teve um trabalho que eu fiz para o seminário que eu assistia, né? E aí, para esse trabalho, eu tinha que estudar um teórico. Eu não sei se foi o Winnicott, eu acho que foi o Winnicott. E o trecho que eu precisava estudar, que estava no seminário do Lacan, ele falava muito mal do Winnicott. Tipo assim, que o Winnicott era um FDP, assim, que ele era cruel com as crianças. Acho que era o Winnicott que estudava o desenvolvimento das crianças, enfim. Sim. Eu tenho quase certeza que era isso. E o Lacan falava muito mal do Winnicott. E aí eu tinha que fazer essa apresentação e tal, eu tinha que ler um livro do Winnicott.
Nossa, mas eu tive uma dificuldade, porque a minha transferência com o Winnicott lá já tava a partir do que o Roberto tinha falado. E eu não conseguia mais ver a teoria do Winnicott como algo... Depois eu vou te mandar esse trecho, e ele fala muito mal, que ele era muito cruel, que ele era cruel com a filha dele. Assim, e aí eu falei... E deve ser a mesma coisa para eles, né? Como o Olavo fala do Freud dessa forma, Sim. É isso que eles repetem. Foi o que eu te falei na outra live. Vamos investigar de onde que vem isso? Sim. Porque vem de alguém que eles confiam, né? Acreditam, mas ninguém tem o interesse de ir lá na fonte, ver se é isso mesmo que Freud falou. Até porque é um trabalho do cacete. Imagina, estudar psicanálise dá um puta trabalho. Né? Exatamente. É muito trabalhoso. Exatamente. Essa construção toda, é isso, né? Isso também é uma outra questão. É porque a gente vive numa época de, enfim, pseudos polímatas, né? Pessoas que acreditam que podem falar de tudo, que têm conhecimento de tudo e que são especialistas em tudo. E isso é realmente um problema porque você não se aprofundando em absolutamente nada, tudo vai ficar vazio. É isso. É um castelo de areia, qualquer pessoa consegue derrubar. Eu não sei se tu lembras, eu falei isso, eu já falei isso inclusive nos meus vídeos, né? Inclusive quando eu tava fazendo aqueles vídeos de crítica ao Darren Paul, no Evasivas Admiráveis. Eu falei, cara, isso é muito triste, por quê? Porque determinadas premissas, assim, pessoais, morais, que eu referendo absolutamente, inclusive, de determinados autores, como o próprio Darren Paul, elas se perdem porque eles estão defendendo pela via errada. Então, por exemplo, se eles chegam, até usei o exemplo do Christian Dunker, que é alguém que, enfim, que tem determinados posicionamentos morais que, para mim, são completamente abjetos. Mas se o Christian Dunker vai debater psicanálise e Freud com Darren Paul, ele vai dar uma sova no Darren Paul. Porque o Christian Dunker conhece a psicanálise. Ele tem inúmeras questões que, enfim, poderiam levar para caminhos completamente tortuosos, moralmente falando, mas daquilo ali que ele está falando, ele conhece especificamente. Então é muito ruim, porque o público vai ver o seguinte, olha, tem um que sabe, então talvez o que ele esteja falando é completamente real, então a gente deve seguir o pensamento dele de maneira completa, e tem outro que estava até defendendo alguma coisa bacana, mas como ele não sabe de nada com nada, a gente tem que rechaçar completamente. Então, por exemplo, uma das coisas que eu estava pensando, e eu acho, não sei se eu cheguei a te mandar uma mensagem para falar sobre isso, mas o próprio movimento que a gente está tendo aqui, por exemplo, de tentar apresentar a psicanálise da maneira correta, como ela deve ser apresentada de fato, é para mostrar que não há uma discordância entre você ter posicionamentos morais consolidados e você ser psicanalista, e você estudar psicanálise, porque é isso que estão vendendo por aí. Se você tem, enfim, valores, se você tem moral, você não pode ser psicanalista, porque ela é completamente não pode ser e não pode fazer, tipo, você não pode ir numa análise. Não, quer ver um ódio que eu tenho? É essa galera falar que só Viktor Frankl presta. Cara, eu tenho um ódio na minha alma quando eles vêm falar de logoterapia, porque parece que é a única coisa no universo que pode ser feita para quem é conservador, por exemplo. É uma cabeça tão bitolada que eu não sei o que é. Mas foi isso que me indicaram, sabia? Quando eu fiz o curso do Ítalo, eu tava meio... Tinha acabado de sair da graduação e eu tava meio na dúvida, né? Se eu entrava na pós da PUC, que é psicologia clínica, mas é psicanálise, né? Porque a gente não pode eles não podem colocar com esse nome, né? Por conta da questão da não regulamentação, enfim. E aí, que é até uma outra live que a gente pode fazer, que eu acho um tema interessante, né? Por que a psicanálise não é regulamentada? Mas... E aí eu falei, pô, eu tô meio perdida agora do que fazer. E aí todo mundo indicou, faz logoterapia, faz logoterapia, faz logoterapia. Então, alguém perguntou, fiz sim curso do Ítalo, tá? Mas enfim, é isso, assim, só pode, se você é conservador, psicanálise, mas ao mesmo tempo, quando a gente fez aquela live falando daquela série do Brasil Paralelo, sim, todo mundo ali estava citando a psicanálise, né? Teve até um que é psiquiatra, que acha que é psiquiatra, conservador, e diz que é psicanalista, mas a gente falou até sobre isso naquela live, que ali não tem nada a ver com psicanálise. Sim. Muita gente falando ali que é psicanalista, mas ao mesmo tempo não estuda psicanálise, não faz análise, não faz supervisão. Sim. E
esse é um grande problema, eu acho que ele começa falando, né? Que a questão, o problema são os esquemas interpretativos. Foi o que eu te falei. Mesmo dentro da psicanálise, esse é um problema. Sim, sim. Né? Acho que a gente Então, pode, inclusive, começar a falar disso agora, né? Porque... Desculpa, na verdade, eu não sei se eu tinha interrompido, se eu tinha finalizado. Interrompeu não. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa... A gente pode até começar nessa live. Temos aí... Já falamos, então, primeira parte da live. Foi para falar do elogio do Olavo à psicanálise. Faça um recorte, só a tem gente vai 3 fazer um minutos. recorte aqui, paramos aqui. O elogio é esse, já estamos, coloquei o vídeo aí no meu feed, quem quiser ir lá ver, é esse. Agora a gente vai começar outro ponto da live, depois vou fazer um recorte quando a gente for postar. O que é a psicanálise, né? De que se trata a psicanálise? Começou a nossa série. Eu acho que, no final das contas, a gente tem que começar abordando essas questões para mostrar, inclusive, que a psicanálise não é isso que está sendo vendida também dentro da própria psicanálise. Porque, olha só, quem conhece, assim, bastante psicanálise de fato, consegue transformá-la, isso é uma realidade, eu posso dar 50 milhões de nomes aqui, mas consegue transformá-la a ponto de mostrar que talvez ela sirva a determinados preceitos morais e ideológicos que são da própria pessoa, que não tem nada a ver com a psicanálise. Porque, enfim, eles sabem como fazer essa transmutação, utilizando determinados conceitos, falando bonito aqui, falando bonito ali, para mostrar, olha, a psicanálise ela é antifascista, a psicanálise ela é marxista, a psicanálise ela é, enfim, Feminista. eles conseguem fazer isso. Já viu, uma psicanalista feminista. Nossa, Então, esse é o primeiro ponto, porque são pessoas que estão reformando a psicanálise, é essa palavra, né? Quem deu essa palavra não fui eu, quem deu essa palavra foi a Rudine Esco. É uma reformação da psicanálise em prol de determinados preceitos ideológicos. É literalmente isso que está acontecendo. Só que eles conseguem fazer isso muito bem porque eles conhecem, eles têm um bom percurso dentro da própria psicanálise. A questão é que eles estão pegando a psicanálise e juntando com as suas próprias questões ideológicas. Então, eles estão fazendo uma leitura das suas questões ideológicas através de uma via psicanalítica. E aí, por isso que vocês vão ver, enfim, todas aquelas atrocidades por aí, né? Psicanálise antifascista, psicanálise somente do negro, psicanálise somente do feminismo. É muita coisa. O Abraham tá falando, depois envio para vocês sobre uma instituição. Envia, mas a gente também tem visto, né? Se você seguir qualquer instituição, sei lá, eu não tô achando uma que não tenha isso hoje em dia. Qualquer instituição de psicanálise e olhar o perfil do Instagram, você vai ver isso que a Jéssica tá falando. Uhum. Né? É via de... Desculpa, Não, imagina, não interrompendo nada, a gente tá conversando. Uhum. É via de regra. É literalmente via de regra. É impressionante. Quando você não encontra, você... É engraçado isso, porque quando você não encontra, você fica com o pé atrás pra... Sei lá, será que a pessoa realmente sabe psicanálise? Porque parece que hoje em dia só quem sabe psicanálise é quem já tá completamente travestido ideologicamente de determinadas premissas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Porque isso que vocês estão vendo por aí, isso não é psicanálise também. Isso é um uso ideológico da psicanálise. Com a única diferença que está sendo feita por pessoas que conhecem psicanálise. Essa é a única diferença. Então, se eu tenho, por exemplo, pessoas fazendo uma leitura ideológica, sei lá, ainda que seja conservadora da psicanálise, a diferença é que eles não conhecem psicanálise. Esse outro pessoal que faz o uso ideológico da psicanálise por uma via progressista, eles conhecem psicanálise. É a única diferença que a gente tem aí. De fato. Mas ambos estão deturpando a psicanálise. E, aliás, deturpam, inclusive, sem medo algum, né? Sem receio algum, porque tem a cara de pau, isso é cara de pau, de dizer, olha, o Freud ele estava em outra época, então a gente tem que ajudá-lo, porque, coitado, né? Ele não sabe lidar com as questões. Porque o pessoal da esquerda, eles querem dizer que tudo eles fazem para um bem, o bem de todos. Sim. O que é o bem de todos? O que é bom para você e para mim? Né? O que é bom para mim, talvez não seja bom para você. Exatamente. Né? Exatamente. Sabe que eu participei esses dias agora, não lembro quando foi, não sei se foi na segunda, não lembro. Participei esses dias agora de um estudo que fizeram em homenagem a uma
uma grande psicanalista que já faleceu, que era a Vera Santana, que ela é da EBP. E ela ajudou, aliás, ela ajudou não, ela criou basicamente aqui o que se chama de NIPSA, né, que é o Núcleo de Investigação de Psicanálise e Saúde Mental aqui de Belém. E ela faleceu ano retrasado, 2021, e ontem começaram uma série de estudos que vão ser em homenagem a ela. Então, pegam os escritos dela e vão fazendo leituras, né, enfim, semanais sobre aqueles escritos que ela deixou. E o escrito que escolheram nesse estudo foi sobre transexualidade. Transexualidade a solidão do um. O título do artigo dela é bem interessante. Depois eu vou te mandar, bem interessante. Manda assim. E aí, a grande questão é que, obviamente, estava se falando de transexualidade, obviamente a discussão inteira desembocou na discussão atual sobre redesignação sexual, identidade de gênero, enfim, todas essas coisas que estão pululando hoje em dia aqui. E é tão interessante que as pessoas elas não se dão conta do que elas falam e do absurdo que é determinadas coisas que elas defendem, simplesmente porque elas estão completamente cegas. Então, qual era a questão que uma pessoa lá falou? A gente tem que levar em consideração sobre essa questão da redesignação sexual com as crianças e com os adolescentes, porque, assim, é muito difícil você estar dentro de um corpo que não é seu e o mal-estar que isso causa, etc. Eu falei, mas calma lá, como assim você vai implementar uma alteração estrutural em alguém por conta de mal-estar? Meu Deus, mas mal-estar não é passível de mudança estrutural, porque mal-estar a gente tem a cada segundo. É para todo mundo. E assim, sabe o que me coloca medo, assim? A questão é que eles passam para essas pessoas que fazem, né, que não estão aceitando aí o próprio corpo, né, como eles dizem, que se elas passarem por uma cirurgia dessa, de transição, de mudança, elas vão ser completas e felizes. E vai dar tudo certo na vida delas. Perfeito. E aí tá o problema. Isso Porque, é muito cruel. Isso é muito cruel, porque a pessoa acredita nisso, passa por essa brutalidade, por essa experiência avassaladora, que não tem retorno. É uma coisa que depois que você faz, não tem volta. Irreversível. E daí a pessoa vai, depois que ela passa por tudo isso, ela vai perceber que não é por aí. Exatamente. E aí, né? Então, é o que você tá falando, essa questão. Aí falou igual o obeso. Sim, eu fiz cirurgia bariátrica, assim. Na época que eu fiz cirurgia, vamos falar, vamos correlacionar as coisas. Na época que eu fiz cirurgia bariátrica, 7 anos atrás, eu tinha essa ideia de que, vou fazer uma cirurgia bariátrica e pronto, isso vai resolver a minha vida. E aí, o que aconteceu? Tudo que eu tinha que ter feito antes de fazer cirurgia bariátrica, eu tenho que fazer agora. Eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que cuidar da minha saúde em geral, né? Psíquica, física, né? Porque a gente não se divide isso, né? E assim, vendem para a pessoa, e eu tirei 80% do meu estômago. E eu tenho as consequências da cirurgia bariátrica. Tem várias coisas que eu tenho no meu corpo, por exemplo, para comer, eu não consigo comer uma quantidade de proteína que eu deveria comer para poder ganhar massa muscular, por exemplo. Então, tem que usar suplementos, tem que tomar várias vitaminas. Então, você tem as consequências disso. Então, a pessoa que faz uma mudança de sexo, uma transição, nesse nível, vão falar para ela assim, olha, você vai fazer isso e a sua vida você vai ficar completo, feliz, realizado. É só fazer isso aqui. E aí a pessoa passa por essa experiência terrível, porque é terrível, é quase um experimento social, né? E fica lá deformada, porque, por exemplo, no caso do homem, né, tiram uma parte de alguma parte do corpo, geralmente é o braço, para fazer lá o órgão genital, e a pessoa não consegue ter nem mais o órgão não funciona mais como funcionaria antes, nem como ela imagina que funcionaria depois. Então, assim, é uma coisa brutal, E estão fazendo isso com crianças e adolescentes. Tem um vídeo, não sei se você viu os últimos daquela moça, Nini Borg,
Sim, sim, eu acompanho. Você, É complicado. se você vê ali, o que ela tá sempre mostrando, sempre falando sobre esse assunto. Sim. Então, eles querem prometer isso, uma felicidade plena. E aí a psicanálise mostra que não existe felicidade plena, Exatamente. não existe completude. Exatamente. Existe esse mal-estar estrutural para todo mundo. Sim. Só que isso não vem só dessa questão da sexualidade, embora venha bastante, né? Sim. Vem de várias questões que o Freud vai explicar em toda a teoria dele. Tem os conflitos psíquicos, tem a sexualidade, que é muito importante, mas é isso que eles não falam, né? É como se você pudesse aplacar isso. Sim. Não é possível. E assim, né? Eu acho que o que é mais cruel de tudo é você. Isso é o que sempre me pegou na esquerda. Esse véu de bondade que vende, achando que é sempre pro bem-estar do outro, é sempre para aplacar a dor do outro, o sofrimento do outro, porque quer que ele fique sem sofrimento algum, porque você é tão bondoso e tal. E quando você vê, é simplesmente sobre controle, é simplesmente sobre fazer valer os seus processos ideológicos. Não tem cuidado com o outro nenhum. Porque se tivesse cuidado com o outro, você seria verdadeiro com ele. Sim. Olha, desculpa, eu sei que isso daí deve ser muito complicado para você, mas você não vai conseguir deixar de ser ser humano, de ser sujeito, ou seja, de ter sofrimento, simplesmente porque você vai fazer isso. Ainda assim, se for um adulto, ainda se você quer fazer, siga. Mas eu estou lhe mostrando toda a realidade aqui do que vai realmente acontecer. Você vai ter problemas, você não vai, por exemplo, mais ter ejaculação, você não vai ter mais prazer no seu órgão genital, você vai ter consequências graves, inclusive, no seu próprio fígado, devido às medicações que você vai tomar. Enfim, tem toda uma série de questões que eles se calam completamente, dizem, não, mas isso é para o seu bem-estar, é porque a gente se ama você, porque as pessoas não aceitam vocês, elas querem matar vocês. É de uma crueldade que chega a ser uma psicopatia. Esse tipo de coisa, sabe? E aí é que o Dr. Lyle, que a gente está estudando no grupo, né, fala sobre a mente esquerdista ser aí uma psicopatologia, né? O que, de certa forma, em alguns casos, por exemplo, naquele vídeo que eu te mandei ontem da mulher gritando, eu mandei ontem um vídeo para Jéssica, né? De uma senhora obesa e negra jogada no chão de um supermercado. Ela tinha acabado de tentar roubar o supermercado e um policial cai em cima dela, prendendo ela, e ela tá gritando, falando racista, racista, racista. Como se, por ele estar prendendo ela, que tinha acabado de cometer um crime, roubar um supermercado, ele estava sendo racista. Sim. Então, eles querem colocar essas questões identitárias na frente das questões morais, do que é certo e errado, porque para eles tudo é relativo. Tudo é relativo. Não existe certo e errado, não existe bom e mal, não existe o belo e o feio, não existe gordo e magro, tudo é tanto. Depende, tanto faz. As e é claro que a gente depende de quem as pratica, né? O quê? As situações dependem de quem as pratica. De quem as pratica, exatamente. E assim, é claro que existem coisas que sim, que dependem. Mas existem coisas que não dependem. Né? Sim. Sim. E também tem essa questão do bem para todos, né? O bem para todos. Um bem para todos. Qual é? O bem deles. Que aí, se você não aceita, se você questiona, aí você é fascista. Exatamente. Exatamente. E o que é mais, assim, triste, de fato, é ver a psicanálise imersa em tudo isso. É por isso que quando saiu aquele livro da Rudinesco, cara, isso foi um alívio, isso foi um respiro para a alma, porque que bom que alguém do tamanho dela, dentro da psicanálise, abriu a boca, sabe? Porque uma coisa, enfim, eu falar aqui, sei lá, tu falar isso aí, a Dani falar aí, a gente não tem esse conhecimento mundial dentro da psicanálise, né? Outra coisa é a Rudinesco falar. E olha como essa galera é canalha, né? Que, cara, é muita canalice. Eu ainda me surpreendo de fato com o modus operandi. Porque eles queriam acabar com a reputação da Rudinesco simplesmente porque ela fez frente a eles, fez frente a essa histeria coletiva. É uma galera que não tem respeito por nada. É como eu disse, inclusive, lá na live que eu fiz sobre o Eu Soberano. Eu falei, cara, se não fosse por ela, muitas das coisas que vocês leem e estudam, vocês jamais saberiam, inclusive, porque ela fez questão de traduzir pra gente da melhor maneira possível. É um nível de canalice que eu nunca vi.
ela é uma historiadora fantástica, né? E o livro que a Jéssica está falando é o Eu Soberano. Vale a pena ler, muito bom. E a Jéssica fez 3 vídeos sobre ele no canal dela do YouTube. Tá valendo a pena. Eu acho que eu veria os vídeos antes de ler o livro. Dá uma boa introdução, sabe? E a Dani Porque eu falou aqui, né, que ela é de esquerda. Exatamente. E ela é de Exatamente. esquerda. Só que ela não é de uma esquerda Identitária. identitária, né? Patológica, como Que é a o mesma coisa que a Camille Paglia, né? É exatamente a mesma coisa que a Camille Paglia. De esquerdaça, só que não é esquerda identitária. E aí não pode. Aí a Camille Paglia, inclusive, não é mais nem lésbica para eles. Porque se não for esquerda identitária, não pode mais ser homossexual, né? E uma coisa interessante também é que, por exemplo, na minha pós, eu pergunto. Não sei se eu perguntei da Rudinesco, mas ninguém indicava Rudinesco na minha pós, psicanálise que eu fiz na PUC. Pessoal, praticamente todo de esquerda, não precisa nem falar, né? Isso. Mas quando aquele meme, né? Eu tô invisível. Quem não indica a Rudinesco, né? Tô invisível. Ninguém vai falar dela. Gente. Mas eu pedi para indicação para minha professora uma vez de um livro. Perguntei de um livro do Forbes, né? E aí ela falou que o Forbes era muito fraquinho. Não, tipo, não vale a pena ler o Forbes porque o Forbes é muito fraquinho. E a gente sabe que o Forbes não é de esquerda. Sim. Né? A princípio, assim, é essa imagem que eu tenho dele, né? Pelo menos ele não é. Talvez ele não seja de direita, mas ele é um centro ali. É um centro. Sim. O Abraham tá falando que ele foi bloqueado, né? Eu também fui bloqueada por várias pessoas aí também. Faz parte. Fui bloqueada por uma, mas eu tô quase a ser bloqueada por outra, porque tem coisas que aparecem pra mim lá no vídeo que dá vontade de falar, meu Deus do céu. Mas é difícil ver isso. E assim, antes eu não questionava, mas agora eu tenho questionado, sabe? Até quando começou o estudo, quando começou. Quando teve as eleições, né? Porque tudo isso fica muito mais aflorado na época das eleições. Depois passa um pouco, né? As pessoas começam a esquecer, não dá tanto valor, né? Mas as pessoas ficavam falando, me indica um psicanalista de direita. Eu quero ser analisada por um psicanalista que não seja de esquerda, não sei o quê. Eu falava assim... Isso é muito problemático, cara. Isso é muito problemático, porque a questão não é a pessoa ser de esquerda ou direita. Exatamente. A gente, como eu estava falando aquele dia, né, no grupo, eu não vou levar as minhas concepções, as minhas ideias para a clínica, para o consultório. Lá eu não sou de esquerda, de direita, eu não sou, né? A gente está fazendo outra função ali. Exatamente. Se a pessoa não conseguir separar isso, ela não pode ser psicanalista. Exatamente. O problema é que é a minoria hoje que não está, de fato, enveredando por essa loucura, sabe? Porque, olha só, alguém que... Isso é muito complicado, porque, enfim, aborda determinadas questões que você tem que ter muito jogo de cintura. Por exemplo, desde quando começou, desde sempre, logo quando começou, de fato, todo esse despontamento da internet no Brasil e com essas redes sociais, lá da época do Orkut e tal. Quando começou o Orkut, inclusive, eu tinha acabado de entrar na faculdade, porque foi ali por 2010, por aí, acho que foi essa época que começou o Orkut. Eu entrei na faculdade em 2010. Eu não entendia ainda nada, enfim, não conhecia psicanálise nem nada. Eu tinha lido somente um livro do Freud, por isso que eu fui fazer psicologia, porque eu pensava que psicologia e psicanálise era a mesma coisa. Mas eu não conhecia psicanálise de fato. Eu passei a conhecer psicanálise de fato com uma professora da faculdade, que desde o primeiro semestre eu colei nela e nunca mais larguei. Ela é, enfim, freudiana aqui em Belém e tal. Mas eu não conhecia nada. E eu já escutava algumas coisas, por exemplo, eu escutava na faculdade, tu deve ter escutado isso também, que o psicólogo ele tem que como é que se diz? Ele tem que ser reservado. Ele não pode ficar neutro por aí. Tem que ser neutro. Enfim, eram essas coisas que a gente escutava na faculdade. E eu sempre achei isso ok. Tipo, eu não vou ser amigo do meu paciente e blá, blá, blá. Então, quando a internet... Eu fui acompanhando todo esse percurso, né? Então, quando começou, de fato, enfim, esse despontamento ali na internet, das redes sociais, a minha primeira reação foi, não, vou ficar retraída, porque isso aí não é lugar de psicanalista. Sabe? Isso aí não é. Você não vai, enfim, o paciente vai me marcar lá e você vai fazer amizade com ele na internet, como é que você vai atendê-lo depois e tal.
Depois as coisas foram modificando a tal ponto de que a internet e isso daqui, agora, a vida, entre aspas, real, são praticamente a mesma coisa. São literalmente praticamente a mesma coisa. Você trabalha através das redes sociais hoje em dia. Você vive determinadas coisas através das redes sociais. Não há mais aquela divisão como havia, de fato, de uma coisa e de outra. A grande questão é que as pessoas, elas transformaram as suas redes sociais, principalmente pessoas que trabalham com as redes sociais, como se fosse a sala da casa delas. E isso em psicanálise é um problemaço. Porque se eu tô, por exemplo, se eu sou um psicanalista e digo, literalmente, que todo mundo que não adere, por exemplo, à linguagem neutra é homofóbico, é transfóbico, como, pelo amor de Deus, eu vou receber alguém no meu consultório que não adere à linguagem neutra se eu já estou chamando, já estou imputando, inclusive, um crime nele, porque eu estou dizendo que todo mundo que não faz determinada coisa é isso. Como é que eu vou ter cara para atender esse paciente? Então, assim, isso é uma complicação dentro da psicanálise que as pessoas não estão se dando conta, porque elas acham que elas estão do lado certo. Não, mas é porque eu estou lidando aqui com os direitos humanos. Então eu posso chamar alguém de fascista, de nazista, porque ele realmente é. Então aí ele não tem nem que ser meu paciente. Ele não tem nem que ser atendido nem nada, porque eu estou do lado certo. Isso é uma loucura. O Paulo Schiller, que eu gosto muito, ele fala isso, né? Ele fala, tem alguns psicanalistas que no consultório deles, eles só atendem pessoas ou de esquerda ou de direita. Tipo, eles criam ali um nicho, sabe? Sim. Porque eles não... O outro lado não existe, né? Eles segregam. É uma segregação. Né? Eles estão segregando essas pessoas, estão selecionando os pacientes dele. Não são os analisantes, os pacientes que escolhem o analista. Né? São os analistas que escolhem os analisantes. Aí, faz seleção. Exatamente. Então, é um problema. Deles, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, cadê a análise desse povo? Como é que alguém se intitula analista sem análise? Eu não entendo um negócio desse. E esse foi um questionamento meu que eu comecei a me fazer. E eu falo assim, mas como é que esse pessoal, assim, bambambam, que pra mim, né, eram os bambambãs, se colocam nessa posição, fazem isso, assim, cadê a análise? Cadê o estudo? Cadê a supervisão? Eu tô com uma super questão agora, algumas questões, assim, que estão me incomodando e me dificultando, assim, tanto atendimento quanto supervisão. E aí, hoje eu fui pedir socorro para minha supervisora. Eu tinha supervisão só semana que vem, né? Eu falei assim, Marilena, eu tô precisando de uma supervisão, assim, para amanhã. Você tem um horário para me atender, para me ajudar? Porque eu tô com essa questão aqui, com essa questão aqui. Então, assim, na psicanálise também a gente tem que se colocar de forma humilde aí para aprender. E é uma questão também que eu te apontei, né? Que o Olavo fala em um vídeo dele. Que ele fala que o problema da psicologia é não ter algo assim, não ter uma psicologia unificada, né? Que eu te falei aquele dia. Porque é uma questão aí também que a gente pode, que eu apontaria, né? Essa questão da completude, né? Uma questão, de certa forma, obsessiva, né? Você querer a resposta, o completo, né? E assim, não tem como. Não tem como, porque nada consegue responder tudo. E é exatamente isso que a psicanálise aponta. E daí também o mal-estar. Exatamente. Não sei se eu te falei, eu acho que eu já te falei isso. Uma vez eu estava conversando com o Vitor Salles. E aí, ele é completamente contra a psicanálise e tal. A psicanálise que ele criou, né? Que ele inventou na cabeça dele. E aí, ele falou exatamente sobre isso. Eu falei pra ele, na verdade. Falei, nossa, tu ganharias muito. Porque eu realmente acho que determinadas pessoas ganhariam muito se fizesse análise. E ele realmente é um desses. Porque, nossa, enfim, eu realmente acredito que ele se daria muito bem fazendo análise. Mas, enfim, jamais ele faria, porque ele não tem transferência alguma. Porque o que ele busca não poderia ser entregue pela psicanálise, né? Que é justamente isso que tu estás falando, que é da completude. Aí eu falei isso pra ele, que ele ganharia muito fazendo análise, que seria perfeito para ele. Aí ele disse que não, porque justamente ele jamais confiaria em alguém em que ele não vê o contexto geral, em que ele não vê o pacote completo, digamos assim. Que o pacote completo, no final das contas, é necessariamente você ser alguém completamente devoto a Deus. Porque é a única possibilidade de você ser realmente um ser humano unificado, perfeito, etc.
E aí, quando ele falou isso, eu disse, olha, mas talvez tu estejas procurando um mestre, não um psicanalista, porque o psicanalista é furado. Aí ele disse, não, mas eu jamais procuraria alguém furado. Eu falei, tá, então quem é alguém completo? Me diz aí uma pessoa que seja completa. Ele disse, não, completo só Jesus. Eu falei, então tu concordas com o que eu acabei de te dizer, no final das contas. Né? Porque isso que eu vejo também bastante, principalmente no meio conservador, eles buscam uma perfeição que não existe. Quer ver uma coisa bem interessante? Enfim, a gente não vai, obviamente, dar nomes aqui, mas as pessoas vão saber. Tem determinadas pessoas que se vendem como super terapeutas, né? Porque, enfim, são devotos lá do Viktor Frankl, da logoterapia, etc. Cara, tu vai ver a vida pessoal, é toda cagada. Trai mulher, sai de casa com amante, dorme com paciente. A gente sabe, todo mundo sabe, inclusive os próprios pacientes sabem disso. Como essa criatura que vende isso funciona de uma maneira completamente oposta, como é que ele pode ser chamado de um super terapeuta se ele é um engodo completo? É hipocrisia em pessoa. Eu acho que é pior ainda. Para mim seria muito pior, porque alguém que vende simplesmente para conseguir dinheiro, uma coisa que jamais poderia ser no final das contas. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de perfeição, essa elevação completa que quer se alcançar, nesse sentido, a psicanálise ela vai completamente na contramão disso, porque ela diz, olha, tu és humano. E tu tens questões, tu és furado, tu tens problemas, tu não és perfeito, sabe? Tu não és Jesus. Então fica na tua, tu tens questões, vai resolvê-las, vai falar de ti. Eu acho que é isso que é insuportável, porque no final das contas, todo mundo que se submete a isso tem que ter a humildade de reconhecer que é falho, que de fato não vai poder ser um modelo perfeito para o outro porque tá todo cagado por dentro. Eu acho que é isso que essa galera não suporta, porque eles estão muito presos nesses personagens de Instagram que vendem a vida perfeita para eles. E eles vão se frustrar porque eles não vão encontrar no final das contas. Sim, exatamente. Exatamente. Eu estava até conversando com a Renata Barreto ontem, ela estava me falando de uma situação, e aí eu estava falando exatamente sobre isso, que algumas pessoas, elas disfarçam muito bem aqui na internet. Algumas pessoas disfarçam muito bem o que elas realmente são. Já outras não conseguem tanto, né? Sim. Porque é muito difícil. Você tá o tempo todo na figura do personagem. Então, de vez em quando, isso escapa. Sim. Né? Isso é o quê? O inconsciente. Claro. Você tá tentando ali. Porque ele fala, o conceito inconsciente. Eles querem colocar o conceito inconsciente como se fosse uma coisa inalcançável, inatingível, impossível, complicadíssima. Sim. Mas inconsciente é isso, assim. Eu falando aqui com a Jéssica semana passada, e aí eu falei aqui na análise. Aqui, na live. Eu era para falar na live, eu falei análise. Sim. Isso é inconsciente. Exatamente. Você trocar uma palavra por outra, né? Esses atos falhos que a gente comete, os sintomas que a gente tem, as palavras que a gente esquece. Não sei, e é isso que o Freud aponta. Sim. Né? Exatamente. E eu acho que é isso que é insuportável, né? Porque, nesse sentido, o inconsciente, de fato, ele é insuportável. Porque ele nos tira da nossa própria soberba, né? A gente é muito soberbo, a gente quer... É isso, a gente quer se mostrar de uma maneira para que todo mundo, enfim, faça reverência, que a gente sabe que a gente não vai conseguir sustentar. Então, alguém que é muito analisado é alguém que já saiu dessa posição, que já quebrou isso. Por isso que eu questiono a análise dessa galera aí, que, enfim, é famosinha e tal, que até sabe psicanálise teoricamente, mas, desculpa, análise mesmo tá longe. Porque alguém muito analisado sabe do seu lugar de nada por vezes, sabe? Quer ver uma coisa? A Dani estava falando ainda há pouco aí sobre... Ela respondeu, acho que foi pro Wallace, perguntou. A Vera era de esquerda, né? A Vera que eu te falei ainda há pouco, tô fazendo homenagem para ela aqui, né? A Vera era super de esquerda, mas, cara, eu não conheço alguém tão analisado quanto a Vera era. É impressionante. Assim, o nível... Tu via as análises respirando na fala dela, sabe? É uma coisa assim que... Quem é de dentro e quem passa pelo processo analítico sabe reconhecer quando alguém é muito analisado. Porque, realmente, a postura ela é diferenciada. A maneira como você se posiciona, inclusive, de determinados lugares é muito diferenciado. Você não é mais tão afetado por determinadas coisas. Porque isso, você já reconheceu a sua própria falta.
Então, as coisas talvez não lhe afetem mais tanto, assim, como essa galera aí é um bando de afetado, no final das contas. Sim. Né? E afetado de várias formas, né? Ontem eu estava falando exatamente isso na minha análise, de quanto antes da análise, no início da análise, determinadas coisas me afetavam muito, assim, acabavam comigo, me deixavam completamente paralisada. Uhum. E como as mesmas coisas agora me doem, me afetam, mas não me paralisam mais. Não fazem com que minha vida se torne um tormento. Sim. Porque é exatamente isso que o Freud fala, né? Que de forma lá humilde, sendo lá um falso humilde, você fala uma coisa engraçada dele, né? A análise, o que a análise pode fazer por você? Transformar sua miséria neurótica numa infelicidade banal. Né? E assim, é muito mais que isso, a gente sabe que é muito mais que isso. Mas ele quer dizer que não pode fazer tanto, mas pode fazer isso. Mas só isso já seria muito. Nossa né? Senhora. Só a gente evitaria tanto problema. Exatamente. Eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje e responder alguma pergunta aí ou comentário do pessoal. Pode ser. E a próxima a gente pode começar realmente a falar sobre o que a gente quer falar, né? Que eu acho que a gente pode já deixar essas críticas para trás um pouco, porque isso sempre vai voltar. Então, a gente começar de fato a falar sobre o que é a psicanálise, como que a gente trabalha. A gente pode também tentar trazer para o pessoal, de certa forma, talvez alguns casos clínicos do Freud, para exemplificar, alguns casos da nossa clínica. Verdade. Né? Então, assim, pessoal, se vocês quiserem pessoal, fazer... inclusive, entender que a gente vai fazer uma série de lives. Sim. Então, se vocês quiserem, inclusive, dar temas aí pra gente falar. Sim. Uhum. Então, se vocês quiserem mandar pergunta agora, podem mandar. A gente vai responder agora no finalzinho perguntas. Vou ler aqui o que tem de comentário, se tem algum comentário para falar. Hoje o pessoal comentou bastante, né? Bastante, foi ótimo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Alguém falou aqui. Peraí. O Rômulo tá falando que cheguei retrasado, mas poderiam me resumir o que o Olavo falou sobre psicanálise? Muita coisa. Você tem que começar pela live 1 desse assunto. Muita coisa. Muito mais críticas negativas do que positivas. Que hoje foi o dia das positivas, que como a gente falou, durou 3 minutos. Né? Tem que fazer um recorte aqui no meio desse vídeo. A Bia Lang está falando aqui. A graduação ensina a gente que nenhum autor é dono da verdade. Temos que estar abertos e acolher as contribuições de todos os autores. Nenhum é dono de uma razão ou verdade absoluta. Sim. Mas eu continuaria isso, assim, escolhendo alguns, né, para você se aprofundar, porque é o famoso quem sabe tudo não sabe nada, porque não tem como saber tudo de tudo. Aqui o Darren Paul falou que Freud é fofoqueiro. Eu morri de rir que a Jéssica falou isso, falou sobre ele ser fofoqueiro. Não, na verdade, ele é fofoqueiro. Eu fiz o curso do Ítalo, fiz no início da minha formação. Será se confronto umas linhas conservadoras com psicanálise não seria uma ideia humanista dela? Não sei responder. Isso. Assim? Não entendi também. Tá escrito, o Romulo falou, será se confronto de umas linhas conservadoras com a psicanálise não seria uma ideia humanista dela? Romulo, depois eu acho que ele está se referindo aí àquela crítica que eles sempre fazem em relação à psicanálise ser materialista, em relação ao ser humano, né? Então, é isso, que não tem a parte transcendental, então fica tudo encerrado no próprio sujeito, no próprio corpo. Então, isso é algo que realmente criticam bastante. A minha grande crítica em relação a isso, que é algo, inclusive, que eu vou até me dedicar a estudar bastante, dentro da própria filosofia, é o entendimento deles, dentro da filosofia, sobre o que é materialismo. Porque, assim, se você pegar, por exemplo, o próprio conceito de inconsciente,
Você não pode dizer que ele está encarnado no corpo, digamos assim, no corpo biológico, fisiológico. O inconsciente freudiano ele não tem localização alguma. Então, por isso só isso já não poderia ser necessariamente materialista. Agora, se o entendimento deles que seja de que materialismo é porque não há a visão transcendental, a visão, enfim, para além, obviamente, desse próprio mundo aqui, aí isso é uma outra questão. Mas aí eu teria que ver se a visão deles está errada de materialismo ou se está correta de fato. Se na corrente filosófica, de modo geral, materialismo só pode ser entendido dessa maneira. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tá. É uma coisa também, pra gente não esquecer de falar. O Olavo falava bastante, né, sobre a psicanálise junguiana. Ela não existe, tá, gente? Verdade, eu coloquei até isso aqui, que ele coloca aqui, eu coloquei assim, escrevi até assim. Coloca Freud e Jung no mesmo barco. Exatamente. O que não. E muita gente faz isso até hoje, tá? Fala que é psicanalista e junguiano. Você não é psicanalista e junguiano. Então você não estuda. E assim, não estudou nem uma coisa nem outra. Exatamente. Né? E sabe, me deixa boba isso. Ficou nervosa agora. Nossa, psicanalista e junguiano. Não dá. Não dá. E olha, não, pra mim, o que me deixa revoltada é psicanalista feminista. Isso me deixa revoltada. Assim, nossa. Tem uma que eu falei até uma vez no grupo de estudos, no último grupo de estudos que eu falei sobre sexualidade, psicanálise, eu comentei, ainda bem que não foi gravado, porque se isso fosse exposto algum dia, eu seria muito cancelada, assim, com força. Ainda bem que não foi gravado esse dia, mas a minha opinião, a minha crítica... Não, gente, não dá. Aí a Bia falou, mas meninas, tem a galera que fala que você não pode estar psicanalista o tempo todo. Não dá mesmo. Porque o psicanalista está no lugar de objeto A. Como é que você vai estar no lugar de objeto o tempo todo? Não tem como. Tem psicanalista na transferência do paciente, né? Só tem psicanalista dentro do consultório. A gente aqui não está como psicanalista. Exatamente. A gente é psicanalista, mas aqui a gente está como eu, Raquel, Jéssica, aí a gente comentando sobre psicanálise. Né? Isso, a gente vai falar sobre isso também, né? Nas próximas lives, porque psicanalista é uma função. Você não tá isso, você não tá, mas eu não tô psicanalista quando eu tô brincando com o Simba, né? A pessoa até brinca, né? Que eu tô analisando o Simba. Não, mas não tem função ali. Primeiro que não tem consciente do lado dele. Então já poderia ter função, né? Sim, e tem a questão da linguagem, né? Exatamente. O que é uma coisa importantíssima para a psicanálise. Eu acho que a gente tem que fazer o que Lacan fez, né? Voltar a Freud, voltar às bases. Eu acho que todo mundo que se propõe a ser psicanalista precisa fazer isso. Por que é tão bom estudar Lacan? No sentido assim, é bom, por um lado é bom, por outro a gente só passa raiva. Mas é bom porque o Lacan se propôs a fazer uma coisa incrível, né? Vamos voltar a Freud, porque deturparam tanto Freud que não estão mais fazendo psicanálise aqui. E hoje em dia é a mesma coisa. Vamos voltar, então, eu prefiro voltar a Freud, né? E ler um pouquinho de Lacan, mas mais profundamente Freud. Porque tá lá em Freud as respostas, né? Não todas, mas estão lá. Alguém falou aí sobre abordar a psicopatologia em relação com o inconsciente. Pode ser, inclusive, tem um nome para isso, né? A psicopatologia fundamental. Qual que foi a pergunta? Não, um comentário, na verdade, dizendo que era pra gente falar sobre psicopatologia em relação com o inconsciente. Tá. Eu acho legal também. Tem a ver com aquele livro lá que eu te passei, que na verdade a gente comentou, o livro negro da psicopatologia contemporânea. Eu adoro aquele livro. Adoro aquele livro, ele é muito bom. E eu perdi a aula. Falei pra você assistir e tal. Você assistiu a aula de Jerusalém? Perdi a aula. Assisti. Você assistiu? Não assisti. Depois você me conta. Sei lá o que aconteceu aquele dia. Tu que me passaste, tu não assististe. Cara, que não sei o que aconteceu, mas vou levar para análise. Eu acabei de lembrar o que aconteceu, não posso falar aqui, então. Questão de saúde e tal, aí depois eu te conto. Tá. E o Rômulo falou, às vezes eu falo com a Raquel que vejo muito da visão freudiana com o cristianismo. Sabia
Tu não és o primeiro a falar isso, Romulo. Eu já escutei de muitos alunos meus falando isso. Eles conseguem ver muito no cristianismo determinados pensamentos e posicionamentos do Freud. Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho conhecimento grande dentro do cristianismo. Eu sou uma leiga completa em cristianismo. Mas eu já escutei de muitos alunos meus que, enfim, são estudiosos de fato da religião católica, protestante, etc., que falam isso. Até alguma coisa para ver, inclusive, quando a gente for falar sobre religião, né? Sim, sim. É uma questão aí. Sobre castração e o pecado, acho que é um paralelo muito parecido em alguns aspectos. Outra coisa que a gente tem que falar sobre essa questão da castração, porque traz muitas dúvidas, né? O que é castração? As pessoas têm muito essa dúvida. O Lucas falou, tudo que incomoda muito no outro é porque pode estar presente na nossa personalidade de alguma forma. Só o que falta é a situação correta para que o comportamento venha à tona. Freud explica. Pelo menos eu penso assim. Aí o Romulo tá falando, no YouTube também seria legal vocês fazerem por lá. A Romulo, a Jéssica coloca todos esses vídeos lá no YouTube. E eu prefiro também ver vídeo longo por lá, porque você consegue pausar, acelerar. Por isso que é uma maravilha, realmente. E a Jéssica tem o canal dela lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ter cancelado pela esquerda é mérito. Mas é um saco. Né? É um saco. É um saco. Tá. Há psicólogos também que estão no personagem de psicólogo o tempo todo. Mas... complicado isso. Mas aí cada um faz o que quer, né? Olha, estão perguntando aqui. O canal meu da canal Jéssica. Fala aí, Jéssica. É @prof.jessicalira. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Prof.jessicalira. O Abraham falou, porque muitos veem Deus como o grande castrador. Aí, Jéssica, pra gente na live sobre cristianismo, sobre religião, a gente comentar sobre esse assunto do Deus. Olha, Abraham, você leia Totem Tabu, hein? Eu vou até te mandar um vídeo para você se interessar mais nesse texto do Freud, sensacional. Tem que ler. É um dos teus textos preferidos, né? Eu muito dele. Eu amo esse texto, eu amo. E aquele filme ali, eu tenho muita identificação ali com aquela personagem. Ainda não levei para análise, não cheguei nesse ponto. Mas ela tá aí. Eu nunca havia pensado nela. Pra mim, ela só era uma personagem ali. Tá aí. Eu tenho uma identificação com ela. Essa questão lá da família, enfim, alguma coisa. Aí. Entendi. Nada por acaso. A gente aprende isso na psicanálise. Não, assim, existem coisas, né, que não tem explicação, não tem resposta. Mas a maioria das coisas não são por acaso. Sim. Tá tudo na nossa história, né? Principalmente coisas tão, assim, que nos marcam tanto, né? Tão estruturantes, assim. Uhum. Ainda mais as coisas que ficam retornando, né? Tipo... exatamente. Vi esse filme 5 vezes. Meu, tem alguma coisa ali naquele filme. Alguma coisa tem. Sim. Leva pra análise que você vai encontrar o fio da meada lá. Vou até perceber agora os filmes que eu já vi várias vezes também. Nossa, tem vários filmes. Depois que eu comecei a fazer análise, depois de muito tempo, eu comecei a perceber os títulos de livro que eu comprava. Alguns títulos de livro muito parecidos. Eu gostava muito de mistério e suspense. Mas tinha umas coisas assim, muito... Toda vez eu comprava, tipo, livros com um título muito parecido. Sim. Aí, depois de muito tempo de análise, eu comecei a entender o porquê daquilo. E aí aquilo começou a me desinteressar. Entendi. Quando tu esse sintoma já caiu. Tem outros, sim, né? Mas esse já resolvi. Já dei o check nesse. Sim. Gente, então, Jéssica, obrigada por mais essa live. Foi ótimo. Pessoal, então a gente vai fazer essa live daqui a 15 dias. Vamos começar a nossa série. E obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas, comentários. Até a próxima. Beijo, boa noite. Beijo.